Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET para Novo Hamburgo e região, canal 6 em São Leopoldo. E é um prazer contar com a sua companhia, com a sua audiência. O programa Em Direita Brasil vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17 horas. Lembrando que também nós temos o programa ao vivo de segunda a sexta-feira, na Rádio Felicidade 90.3, das 18 às 19 horas. Vem com a gente, vem com o Em Direita Brasil. O nosso programa é um programa conservador, de direita, é um programa que veio para trazer os principais fatos que marcaram a política no Brasil, no Rio Grande do Sul e também na sua cidade. Sempre trazendo personalidades e lideranças que fazem a boa política. E hoje eu tenho o prazer de receber o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores da nossa capital e também ex-candidato a prefeito de Porto Alegre, nosso amigo, meu amigo pessoal, Walter Nagelstein. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Walter. Obrigado, Juliano. Que coisa boa estar contigo aqui hoje. Prazer estar aqui contigo. Qual é a minha? Essa? Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Bom, alegria estar com vocês aqui para falar isso que o Juliano disse, um pouco das coisas do cotidiano, do direito, da política, da história, que é um pouquinho das coisas que eu trato também num canal que tem um nome muito parecido com o do teu programa, Juliano, que é o Endireitando. Então nós estamos bem alinhados, então. Acho que sim, né? Ah, tá certo. Walter, aqui a ideia do nosso programa é fazer um bate-papo de amigos. Sim. Entendeu? A gente não quer formalidade, coisa como se a gente estivesse conversando, como a gente conversa lá na rádio. Eu já vou me atirando aqui. E já te atira aí, tá tudo tranquilo. E eu acredito que isso que o nosso telespectador, ele precisa, né? Porque Sim. Programas formais aí a gente já tem variados, então aqui a gente fazer um bate-papo de amigos. Antes de nós começar a falar do assunto que a gente gosta muito, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua história. Onde é que tu nasceu, né? Como é que foi a tua família, como é que foi a tua formação, né? O que tu fez antes de entrar para a política. Porque, olha, eu vou te falar, eu era guri, tinha lá meus 16, 18 anos, e eu acho que eu já vi tu concorrendo a prefeito lá em Porto Alegre. Olha só, acho que sim. Né? Eu sou nascido em Bagé, na campanha. Ah, olha só, não sabia. Eu sou da campanha, morei graças a Deus, até os 13 anos em Bagé. A gente ser criado num tempo que não tem mais, né? Jogando futebol na calçada, na rua, brincando de bodoque, essas coisas todas que a gente brincava no interior. E numa região muito bonita também, que eu gosto muito, né? Bolita, taco. Exatamente, tudo isso. Bolita, taco, Carrinho de rolimã. Tudo. E tempo bom, né, Walter? E vim para Porto Alegre com 14 anos para concluir o ensino fundamental. Hoje, na época, era primeiro grau. Depois estudei no Colégio Rosário, em Porto Alegre, e passei em Direito na PUC. Eu sou advogado formado pela PUC, meu pai era professor da PUC também, de Direito Penal. Mas Conheci o teu pai, viu? Conheceu, Juliano? Conheci o teu pai. Vocês estavam viajando uma vez e nós nos encontramos lá no posto do Papagaio, em Cachoeira, de Cachoeira do Sul ali. Isso. E eu tive o prazer de conversar um pouco com o teu pai. Porque naquela época, eu acho que, não sei se ele já tinha concorrido ou ele ia concorrer a presidente da OAB. Ele estava, articulando uma candidatura. Isso. E tu estava ali também, acho que para voltar a vereador, porque tu tinha concorrido a prefeito, e aí acho que tu estava voltando para vereador. E nós tivemos ali uns 2 dedos de prosa. O meu pai foi um advogado brilhante, fantástico. Infelizmente perdi, ele vai fazer 5 anos agora. E foi um dos maiores criminalistas que o Estado já teve, Tribunal do Júri. Até agora talvez eu vá a Dom Pedrito semana que vem fazer um júri, junto com meu irmão, com o Gustavo. Tu atua na área criminal, então? Atuo na área penal, mas tem um escritório, com outro irmão atua com tributário. Né? Nós temos uma expertise grande no tributário também. Ele é autor de uma tese que é nacional hoje da desoneração do PIS e do COFINS sobre o ICM. Poxa. E a gente atua na área civil também, tem aqui advogados que ajudam e, na verdade, de relação institucional. O teu pai é da turma do Lia Pires ali, daquela... Não, o Lia Pires era mais velho que o meu pai. Era mais velho, tá. Mas o Lia Pires era muito amigo do meu pai e sempre insistia muito que meu pai trabalhasse com ele. Assim como o ministro Paulo Brossard, meu pai era advogado pessoal do Paulo Brossard. Né? Várias vezes, coisas que o ministro Paulo Brossard precisava, pedia que o meu velho
fizesse. E eu viajei muito pelo interior. E ele faleceu ainda trabalhando ativo, assim? Ou... Não, meu pai, infelizmente, começou a desenvolver Alzheimer com 74 anos. Mas que pena. Né? No escritório, conosco. Eu estava, naquele momento, assim, num hiato entre a política e a atividade da advocacia, né? Porque, às vezes, quando a gente está sem mandato, tem que voltar para advogar. E era bom quando eu tinha ele, porque, pelo menos, eu tinha esse porto seguro, né, para voltar, porque a atividade da política... às vezes tem contratempos, uma não eleição, essas questões assim. Mas ele chegou a ver tu ser vereador, então? Ele chegou a ver ser vereador por 2 mandatos. Por 2 mandatos. Né, Devia ter muito orgulho, então. Conviveu junto comigo, muito Legal. orgulho. Dava muitos conselhos. E fiz júris também junto com ele, o que para mim também me deu muito orgulho. Né? Fiz júris pelo interior do estado, Canguçu, Bagé, Frederico Westphalen, Passo Fundo, fizemos júris por aí. E é uma coisa que eu não faço há bastante tempo e agora vou voltar a fazer. Porque tinha esse júri que nós tínhamos há algum tempo sido contratados lá por uma família. E se tudo correr bem, no final, agora, no início do mês de junho, a gente tem esse júri para fazer. Eu gosto da... Tem algum caso assim mais de mídia, famoso? Teve um caso que nós pegamos, aliás, meu pai aqui em Novo Hamburgo teve um caso bastante, né, famoso na época, que foi aquele caso do San Felício aqui. Ah, é mesmo? Né? Meu pai foi o advogado daquele júri. Esse ali deu uma repercussão nacional foi até. o advogado, inclusive até hoje o promotor, eu me dou muito bem com ele, que foi o promotor daquele júri, que é um brilhante promotor, que é o Dr. Eugênio Paes Amorim, que está em Porto Alegre. Falamos seguidamente, inclusive por WhatsApp, e o Dr. Eugênio foi o contendor do meu pai naquele júri. Na verdade, se enfrentaram, um júri difícil, né, perdemos, mas fui um dos primeiros júris que eu não participei, porque o então governador Germano Rigoto tinha me convidado para ir para o hoje Badesul, na época era a Caixa RS, eu assumi a direção do banco. Nós recriamos o banco naquele momento, criamos linhas de crédito que estão até hoje aí, importantes, como, por exemplo, se criou hoje um novo polo econômico na metade sul, que é a cultura da azeitona, da oliveira. Aquilo tudo começou no nosso período. Também criamos umas... Que ano isso, mais ou menos? 2004. 2004. Foi quando meu tio começou a plantar oliva. É. Foi bem na época. Hoje ele já está desenvolvendo. Nós criamos lá um programa azeite. que se chamou Proflora, que era um repasse de uma linha do BNDES, destinado a fazer silvicultura, que é a plantação de florestas, acácia e eucalipto. Naquela época tinha a perspectiva de, além da Aracruz, que está aqui hoje, não é mais... Aracruz é a papeleira aqui de Guaíba, né? Nós tínhamos a perspectiva de ter uma empresa em São Gabriel, que se chamaria Estora Enzo, e uma empresa lá em Pelotas, que era da Votorantim. Então o Rio Grande do Sul teria 3 grandes empresas de papel e celulose. E aí então se começou a criar um programa que criasse a base produtiva para isso, que era as florestas, né? As florestas de eucalipto e de acácia. Também tinha a linha de crédito para a questão de uva, né, que é tão importante na nossa matriz econômica, que especialmente aqui da Serra, do nosso vinho, mas não só da Serra, né? Lá da minha região, da campanha, hoje, por exemplo, o Galvão Bueno está morando lá em Bagé. Sim. Tem campo ali no Seival, que é do lado, que é um lugar histórico no Rio Grande do Sul, porque nós temos ali batalhas importantíssimas da Revolução Farroupilha, de 1835, a proclamação da República se deu ali entre Piratini e Bagé, onde o pessoal, depois da prisão do Bento Gonçalves, ficava lá. Está enterrado lá em Bagé, inclusive, o general Neto, que foi quem faz a proclamação da independência do Rio Grande do Sul, da criação, né, a tentativa de se criar uma república aqui. Depois acabou em 1845, uma das coisas que eu gosto também, história, se celebrando a paz do Ponche Verde. Enfim, o Rio Grande do Sul, eu sempre digo, é um estado brasileiro que é brasileiro por opção, né? Nós somos brasileiros porque nós quisemos ser. Nós enfrentamos uma guerra de 10 anos aqui contra o Império e enfrentamos uma guerra de 200 anos contra os nossos vizinhos castilhanos, né, para marcar com sangue os limites da fronteira do Brasil. Eu acho essa uma página muito bonita também. E eu venho exatamente daquela região, dessa origem familiar. Em 2000 eu concorri a prefeito pela primeira vez, mas antes disso, Juliano... Pois olha aí, ó, viu? Em 2000 eu estava com 19 anos. Foi o seguinte, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, como office boy num comitê político. Meu pai tinha envolvimento político também. Na época em que o Aldo Pinto e o Marquesan fizeram uma aliança do brizolismo com o então PDS para concorrerem ao governo do Estado. Perderam aquela eleição. Eu, 2 anos depois,
começo como estagiário no SESI, que é parte da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E trabalhei dos meus 19 até os 30 anos na Fiergues. Eu saí de estagiário para auxiliar administrativo 1, auxiliar administrativo 2, executivo de núcleo. Depois eu fui chefe de gabinete da presidência da Fiergues, que era um cargo importante, e terminei o meu período lá como consultor jurídico, né? Aí em 2000 eu me desvinculo para me dedicar, comecei a me dedicar à política. Então concorro a prefeito de Porto Alegre pelo então PPS. Sim, o 23, né? Era 23, né? Que é o partido hoje da deputada Anne Ortiz. Né? Concorri a prefeito, mas logo em seguida aquela turma que saiu do MDB, do Antônio Brito, houve uma cisão no MDB, com Fogaça vieram para o PPS e eu fiquei sem espaço no PPS. Me lembro. E eu fiz o caminho inverso, eu fui para o MDB. Aí eu concorri a vice-prefeito em 2004, com o Mendes Ribeiro, em Porto Alegre. Aí terminou a eleição, o governador Rigoto me convidou para ir para o Badesul, aquilo que eu estava falando. No Badesul eu fiquei ali 4 anos e me elegi vereador a primeira vez, numa bancada de 5 vereadores, eu acho que nós nos elegemos. Já pelo MDB. Já pelo MDB, né? E depois me reelegi por 2 vezes, o vereador mais votado do MDB do Rio Grande do Sul, eu fui 2 vezes. E aí fui, nesse período, também secretário de Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre. Porto Alegre tem umas características assim, tem a segunda maior área rural do Brasil, entre as capitais, Porto Alegre é que tem. Só perde para Palmas, no Tocantins. Mas é a principal capital brasileira em produção agrícola. E as pessoas não sabem disso, né? Então, na zona sul de Porto Alegre, especialmente, tem muita produção de frutas, de hortaliças, tem muita hospedaria de cavalo, tem tambo de leite, tem até plantações de arroz, tudo isso na zona sul de Porto Alegre, entre ali Ipanema, por exemplo, pegando lá aquela parte do Lami, da Restinga, para trás da Restinga, uma parte ali que se chama Vila Nova, até a divisa com Viamão. Então aquela zona toda, eu fui responsável inclusive pela recriação da zona rural de Porto Alegre, quando eu fui secretário de urbanismo da cidade em 2016. Então, em 2010 a 2012, eu fui secretário de Indústria e Comércio, que respondia... Fazia aquelas blitz também lá com os camelôs e tudo? Fazia. Na verdade, eu fui responsável, no início, pela consolidação do camelódromo. Logo que eu cheguei, o camelódromo estava recém-pronto, tinha sido uma iniciativa do Idenir Sequim, que tinha me antecedido. Eu lembro. Aí, depois, um secretário adjunto dele, que era o coronel Bulling, foi responsável pela transferência dos camelôs do centro para dentro do camelódromo. E quando eu chego na secretaria, estava uma bagunça lá dentro, porque a hoje deputada Sofia Cavedon, estadual, e a hoje deputada federal Fernanda Melchiona, incentivavam uma insurgência dos camelôs, porque aquilo era uma PPP que a prefeitura, não é tecnicamente uma PPP, mas é como se fosse. Estou falando PPP, a parceria público-privada, porque era um privado que tinha vindo e tinha feito o investimento. E as pessoas que estavam até então trabalhando na pedra, que a gente chama, foram lá para dentro, cada um ganhou um box e virou um lojista, um microempreendedor. Só que pagavam um aluguel. Virou um shopping aquilo ali, Virou um shopping, né? Hoje é um caso de sucesso, né? Só cada um pagava um aluguel ali de R$400 por mês, que é um aluguel módico. E que pagava a mesma coisa na pedra para uma máfia que administrava aquilo no centro de Porto Alegre. Mas elas começaram a pilhar os caras no sentido de que eles não tinham que pagar, que aquilo tinha que ser de graça. Como eles gostam de fazer esses discursos, né? E é óbvio que o brasileiro também tem esse cacoete, assim. Muita gente que acredita nessa história, que o Estado tem que dar tudo, que tem que vir de graça. E a esquerda muito se retroalimenta nisso, que tem um teórico argentino que se chama Ernesto Laclau, que fala disso, né, da hegemonia discursiva. Cria um negócio desses, tipo um favor, como cotas, por exemplo, aí a partir daí cria uma militância que vai advogar a favor dessas cotas e outras políticas, e aí então essa militância é absorvida para dentro dos partidos que se transformam em defensores, entre aspas, dessas políticas e dessas bandeiras. Numa linguagem mais simples, Walter, eles quebram a perna da pessoa para dar muleta depois. Exatamente. Né? Ou eles dizem o seguinte, olha, vem aqui, eu vou te dar todo dia esse... Ao invés de ensinar que tem que ser o esforço, né, o empreendedorismo, o mérito, é óbvio que tem que haver políticas compensatórias, muitas vezes, ninguém diz que não, mas é muito mais importante tu ensinar a pescar do que dar o peixe. Né? Mas eles sempre querem essa política do paternalismo. Para ficar a dependência. Para ficar a dependência. Né? E isso é uma coisa muito errada. Nós,
combatemos isso, não é que nós não sejamos a favor, muito antes pelo contrário, das pessoas mais pobres, nós queremos a redenção das pessoas mais pobres. E para mim, a esquerda não está interessada na superação da pobreza. Porque o dia que acabar a pobreza, acabou o discurso da esquerda. Então eu chego na secretaria... Desculpe, esse inverninho nosso começa... Não, tá terrível, tá terrível. E tive um desafio de consolidar o camelódromo. Mais do que isso, quando eu chego, está uma guerra na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Porque a boemia estava toda ali. E eu gosto da boemia, acho que é importante, já tive o meu tempo de boemia. Né? Hoje eu estou casado há 30 anos, mas é tempos bons, a gente gosta. Só que numa cidade como Novo Hamburgo, como São Leopoldo, como Esteio, enfim, como qualquer cidade, aqui Dois Irmãos, Portão ou Porto Alegre, nós temos que sempre conciliar 3 coisas, e aí vem depois da minha experiência de secretário do urbanismo. A habitação, a zona industrial, né, ou seja, a residência, a zona industrial e a zona comercial. São 3 atividades que sobrevivem dentro de uma cidade. E às vezes a zona comercial tem um conflito com a zona residencial. Então por isso que é importante a questão, por exemplo, de uma das leis que os municípios têm, que se chama, no caso de Porto Alegre, essa lei que regra a convivência da cidade, né? O horário de silêncio, essas coisas todas. E quando eu chego lá na secretaria, tinha uma guerra na Cidade Baixa, porque era farra a noite toda, algazarra, esculhambação, mortes, inclusive, houve ali, né? Tráfico de drogas, sujeira, o pessoal mijava no chão, né? Aí o cara está dormindo de noite, acorda de manhã, o edifício está tudo sujo. E a gente começou a fazer um programa ali também, que chamou as pessoas a assumirem as suas próprias responsabilidades no bairro e a dar um freio de arrumação no negócio. Evidentemente que a esquerda também detestou isso, né? E aí eu enfrentei também uma guerra com esse pessoal, fizeram passeata na Cidade Baixa, a Sofia de novo, o Cavedon, juntaram artistas, porque eu era inimigo da noite, inimigo da cultura, tudo conversa, né? Tudo narrativa. Mas aí entra um outro cara que se chama Herbert Marcuse, que é um dos pais do tal do marxismo cultural que a gente está vivendo hoje. E ele ensinou uma tática para a esquerda, que a esquerda faz até hoje. Por isso que a esquerda busca tanto os artistas, né? Porque a partir dos artistas, de cooptar os artistas, eles buscam fazer o que se chama revolução cultural. Que na verdade é a crítica, a velha crítica marxista à sociedade que eles consideram patriarcal, machista, racista, fascista, opressora, esse palavrório todo, né? E com o propósito de destruir a sociedade. E eles têm, não sou eu que estou dizendo isso, é a doutrina que ensina, nos artistas e eu acho que a arte é fundamental, eu sou um cara que sempre apoiei a arte, e acho que a direita tem que disputar a arte com a esquerda, né? Disputar esse protagonismo, que depois, quando eu fui presidente da Câmara, eu investi muito. Mas não aquela arte tipo Santander Cultural fez aquela vez, né? Exatamente, né? Não aí isso, não, né? Isso não. A gente tem que... Primeiro, Juliano, tem um dos principais autores conservadores hoje, teve em Porto Alegre há uns 3 anos atrás, e logo em seguida ele foi diagnosticado com câncer e morreu. Ele teve no Fronteiras do Pensamento, se chama Roger Scruton. E ele tem uma crítica ao modernismo, nem sei se existe pós-modernismo, isso é uma outra discussão, mas ao modernismo, inclusive na arquitetura. E ele tem um livro e um documentário que se chama Por que a Beleza Importa, né? E ele fala exatamente isso. As cidades, em grande parte, se degradaram porque as pessoas perderam o apreço e o amor pelas coisas que são bonitas, que faziam com que as pessoas se interessassem em preservar. E aí, então, quando a gente vem para essa arquitetura dura, lisa, que não tem apelo nenhum, as pessoas acabam perdendo o carinho, o respeito, as cidades se transformam em sujas, em pichadas, em degradadas. E é importante preservar a arte, é importante preservar o estilo, é importante preservar o design, e é importante, como eu estava dizendo, disputar a arte com a esquerda. Porque a arte da esquerda é essa arte anarquista, dentro do propósito esse da destruição da sociedade. Deixa eu pegar um ganchinho nessa questão da cultura. Lei Rouanet. Governo Bolsonaro, governo Lula. O que tu achou das mudanças que tivemos? Juliano, se eu abrir um negócio e esse negócio não funcionar, não é o governo que tem que ir lá e me financiar, é porque o negócio não deu certo.
É claro que tem que ter algum nível de estímulo e de fomento, né? Mas o que a gente viu e tem visto ao longo do tempo é isso ser utilizado como instrumento para dar dinheiro e recursos, para um patrocínio, na verdade, para os apadrinhados. Uma minoria. Uma minoria e apadrinhados, e muitas vezes com dinheiro sendo desviado e, na verdade, dinheiro que está deixando, porque assim, ó, esse dinheiro da Rouanet está sendo disputado também, em termos de renúncia fiscal, com o dinheiro que poderia ir para o Fundo Criança, para o esporte e para idosos. Por que isso? Porque estas atividades podem receber também renúncia fiscal. Eu não estou dizendo que não seja importante, acho que é importante, de novo, algum nível de financiamento, né? Eu, como gosto de história, quando eu fui presidente da Câmara de Porto Alegre, criei um projeto lá que se chama, só eu que investi, depois houve mais 3 ou 4 presidentes, depois de mim ninguém mais fez nada nesse sentido, que se chama Porto Alegre na História. E fiz um musical contando a Revolução Farroupilha na forma de um musical, com atos, e fizemos esse espetáculo aberto na Orla de Porto Alegre, a Orla recém-inaugurada, que eu lutei durante os meus 3 mandatos para que Porto Alegre se reencontrasse também com Guaíba. Então, eu dei o nome da Orla Moacir Scliar ali, tanto que eu aprecio também a literatura, e porque o Moacir Scliar era um escritor que escreveu sobre Porto Alegre. Depois eu trouxe o Jaime Lerner aqui e dei o título de cidadão porto-alegrense para o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná e o arquiteto responsável pelo projeto da revitalização da Orla. E esse espetáculo foi ali. E eu, na época, aloquei R$300 mil do recurso para financiar esse projeto. Fizemos uma licitação, foi selecionado, se inscreveram 2 grupos, acabamos selecionando um e esse grupo fez. Então, acho importante. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é o pessoal, infelizmente, no PT, pegar o recurso da Lei Rouanet e dar para os seus apadrinhados, para os seus escolhidos, e muitas vezes para fazer militância política disfarçada de projeto cultural. Walter, tu sabe que eu estive no Shopping Pontal para o lançamento desse livro aqui, que é o livro Faz o L, do deputado federal Tenente Coronel Zucco, e eu vi que coisa linda que ficou aquele espaço. Porque era um matagal que era usado lá por maconheiros, por pessoas drogadas, pelos craquentos lá e tudo mais, que são pessoas que merecem, né, obviamente, um tratamento, mas estavam ali fazendo todo tipo de crime. E eu lembro que houve uma votação, né, certamente, foi bem na época que tu era vereador, houve uma votação e a esquerda lutou muito para que não saísse aquela obra que está ali. Verdade, hoje a gente leva a família, eu levo os meus filhos lá para brincar, é gostoso de estar lá naquele local, tomar um chimarrão com a família e tudo mais. Antigamente era um matagal. Hoje nós estamos falando em fake news, mas uma das grandes fake news que foi criadas à época, e isso tem mais de 10 anos atrás, foi a questão que levou ao tal do plebiscito. E eu era o líder do prefeito, foi o José Fogaça, e foi uma das poucas discussões que é um homem cordial, de tratamento, que a gente chama de tratamento liano, né? Um cara, é um gentleman, o Fogaça. Mas foi uma das poucas discussões que eu tive com ele, quando ele resolveu fazer o tal do plebiscito. E por que eu acho que foi um erro? Porque, na verdade, se fosse o regime misto, que ali pudesse ter uma torre residencial e o projeto comercial que está hoje ali, era melhor para a cidade e a prefeitura poderia ter exigido do empreendedor mais contrapartidas, inclusive. Porque a lei determina isso. Se o projeto é misto, tem contrapartida. E a avenida que hoje segue o mesmo percurso, ela teria tido um percurso diferente. Ela faria uma barriga pela frente do empreendimento, na beira do rio. O projeto é lindo hoje. Meu Deus do céu. Eu lutei muito para que ele acontecesse. E tem mais, né? Tem mais aquela parte da Avenida Mauá ali que eles também querem continuar. Eu fui, em 2010, presidente da Frente Parlamentar pela Revitalização do Cais. É uma das grandes frustrações que eu tenho até hoje, que o projeto da revitalização do Cais Mauá ainda não tenha sido colocado em pé, e vou continuar lutando, porque desde sempre eu defendo que é um dos marcos mais importantes para Porto Alegre. Walter, deixa eu só dar uma segurada. Nós vamos para o break. Daqui um pouquinho nós estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo o Walter Nagelstein, que é advogado, ex-vereador da capital, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre,
que está nos dando o privilégio de estar hoje aqui no programa Em Direita Brasil. Então, daqui a pouquinho nós estamos de volta, não saia daí, 2 minutinhos, já voltamos. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Estamos de volta, programa Em Direita Brasil aqui pela Vale TV. É um privilégio contar com a sua audiência. Que coisa boa que você está aí com a gente. Hoje nós estamos recebendo meu amigo pessoal, Walter Nagelstein, foi candidato a prefeito em Porto Alegre, foi presidente da Câmara de Vereadores e nós estamos aqui falando um pouco sobre a capital do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que é querida por todos nós. É um símbolo do nosso estado. E, Walter, nós estávamos falando sobre o cais ali da Avenida Mauá. Tu estava contando para nós ali que ainda existe um projeto, nós temos aquele muro ali que impede que a gente tenha uma visão, né, do Guaíba quando a gente entra na cidade. Tem ali um projeto, então, específico para isso? Só fazer um convite, quem não conhece, quem não viu ainda o Pontal do Estaleiro lá, o shopping, vá lá. Ah, tem que ver mesmo. Olha, tem uma vista que eu considero hoje uma das mais bonitas de Porto Alegre. É ali. verdade, verdade. Tem um terraço ali. Meu Deus do para céu. contemplação. É uma coisa que eu dizia, sabe, Juliano? Eu digo assim, ó, ter um manancial como o Guaíba, aquele lago na frente da cidade, e a cidade de costas para o Guaíba é um absurdo, né? E aí, na semana passada, eu ainda passando por ali, na frente do Iberê agora, o prefeito Melo está fazendo a grande administração e colocou um container ali e tem umas cadeirinhas de lona para sentar. E lá no Pontal eu vi a mesma coisa, né? Uma parede assim toda de vidro com cadeiras, as pessoas sentadas olhando. Isso é uma coisa relaxante, faz bem para o espírito, né? E eu lutei desde o início para isso. Em 2008 eu me elegi vereador a primeira vez e eu propus, então, em 2009, a criação da Frente Parlamentar pela Revitalização do Cais Mauá, que é um dos equipamentos arquitetônicos mais bonitos do Brasil. O que aconteceu? Ali era o cais operacional da cidade, né? Mas a cidade foi crescendo e Porto Alegre é uma península, quer dizer, uma ponta, né? Ali chegaram naquela ponta os açorianos. Evidentemente que ali mudou muito ao longo do tempo, porque, por exemplo, onde é o Beira-Rio hoje, antigamente era um aterro. Não, aliás, antigamente era rio, aquilo é tudo, o menino Deus ali é um aterro, né? E a própria região do Cais Mauá não era, há 80 anos atrás, o que é hoje. Aquilo ali também foi tudo aterrado. Funcionou durante muito tempo como porto, mas chegou um momento que não cabia mais um navio atracar ali e fazer embarque e desembarque de caminhões no centro de Porto Alegre. Porto Alegre ainda tem um porto operacional, lá perto da Ponte do Guaíba, ali na entrada da cidade, na frente do 4º distrito ali, que é o Porto Marcílio Dias e o Cais Navegantes, são 2. Mas aquela outra parte lá está ociosa, sem ter atividade. Todas as cidades do mundo que têm um equipamento urbanístico e arquitetônico como aquele, o que fazem? Revitalizam. E destinam para fazer restaurantes, cinemas, teatros, bares, enfim. Ia dizer hospitais, mas por que não? Até
hospitais dentro de um conceito esse de utilização mista. Faz uma torre ali, hoje em dia temos essas questões de day hospital, essas outras coisas, né? O Rio Grande do Sul tem uma vocação de turismo médico, uma vocação econômica importante e pode ser explorada ali. Também foi uma luta, e está sendo até hoje, contra a esquerda, que não quer fazer nos moldes, que em qualquer lugar do mundo é o que acontece, que haja um investimento privado para a exploração da iniciativa privada, porque diz que isso seria privatizar. Mas vem cá, se não fizer isso, em primeiro lugar, não para em pé. Segundo, fazer em modelo de investimento do Estado, o Estado não tem recurso para fazer aquela revitalização. Eu, quando secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre, por exemplo, fui responsável pelo mercado público. Um dia, estragou a escada rolante do mercado. Para eu conseguir comprar o equipamento que estava além do valor que estava estabelecido no contrato, que era uma polia lá que havia quebrado, eu tive que fazer uma licitação, Juliano, porque a lei obriga. Eu levei 3 meses para arrumar a escada rolante do mercado público. O Estado não tem que estar nisso. O Estado não tem que estar nisso. Então, e a esquerda luta para que, com essa perspectiva, assim, é um cais público. O cais vai continuar sendo público sempre, porque não vai funcionar nenhum projeto ali. Chegou a pegar aquele, falando no mercado público, chegou a pegar aquele incêndio, foi na tua época? Não, eu já havia saído. A coisa triste daquele incêndio é o seguinte, todo o equipamento de combate a incêndio estava lá disponível e operacional. O azar foi que, naquele momento, não tinha um bombeiro civil treinado dentro do mercado público. O que seria a responsabilidade dos permissionários, que são os condôminos do mercado, né? Sim. Não tinha. Aquilo começou numa lancheria no andar de cima, uma fritadeira que ficou ligada. Meu Deus. A fritadeira pegou fogo e até hoje o mercado ainda está... O Melo tem feito um esforço para recolocar em pé, mas ainda não conseguiu voltar a funcionar 100%. Eu estabeleci lá na época que eu fui secretário a reforma das câmaras frias, o PAS, que é o Programa de Alimentação Segura, que foi uma parceria com o Senac que nós fizemos, toda a identificação bilíngue do mercado. Eu tenho muito carinho pelo mercado, pelos mercadeiros que são os operadores do mercado, e acho que o CAIS, voltando para o assunto do CAIS, quando ficar pronto, no dia que ficar pronto, e hoje o que tem que ser resolvido é a questão da modelagem econômica, porque é um investimento muito alto ali, é um investimento superior a 600 milhões de reais, porque muitos armazéns são tombados, esses armazéns tombados eles têm que ser restaurados de acordo com o que determina o patrimônio histórico. Nós já temos uma degustação, eu digo, do que vai ser aquilo, e quem não conhece, eu recomendo que vá e que conheça, que é ali o Cais Embarcadeiro, ali tem restaurantes e outras coisas, é maravilhoso aquele espaço ali. E tudo isso tem permitido, e eu faço parte dessa história, eu digo isso com muito orgulho, que o gaúcho, de modo geral, seja aqui do Vale, ou do outro lado ali de Porto Alegre, de Guaíba indo para o sul, ou de Cachoeirinha, ou de Alvorada, ou de Gravataí, ou quem vem daqui dessa região, ou quem vem da campanha, como eu vim, ou da Serra, o gaúcho, de um modo geral, possa se reencontrar com Porto Alegre e com o principal atrativo de Porto Alegre. Hoje Porto Alegre tem um atrativo turístico, que é esse. Durante muito tempo a nossa cidade não tinha um atrativo turístico. Hoje ela tem. Agora está saindo o Parque da Orla, ali no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que vai ser um parque temático do gaúcho, maravilhoso. Vai ser fixo? Vai ser fixo, vai ser parque tipo Beto Carreiro. Eles não vão precisar trocar mais o... Não, vai ter um espaço do parque que vai continuar abrigando, atrás da Câmara de Vereadores, as festividades do 20 de setembro. E vai ter uma outra parte do parque ali... Não, mas não dá para deixar fixo ali, montado, o pessoal... Uma coisa... realmente, eu não sei Porque ali em Canoas é fixo, né? O Pinheiro Neto, nosso amigo lá, ele fez um parque que é fixo, cada CTG, cada piquete lá já tem o seu destinado, e eles funcionam o ano todo. Eu realmente essa parte eu não sei, mas sei que numa outra parte do parque, está sendo já construído, quem passar por ali vai enxergar, um parque fixo, tipo um Beto Carreiro, tipo uma Disneylândia, né? Tipo uma Universal, quem foi nos Estados Unidos e conhece isso, que vai ser um parque com atrações, que as pessoas vão poder levar os filhos ali, entrar nos atrativos do parque, visitar, com coisas também de parques temáticos, como
roda gigante, e como é que chama aquela corda que o cara sai de um lado e vai para o outro? Sim. Enfim, Tirolesa? Tirolesa, bungee jump, essas coisas. Não sei exatamente o que vai ter, mas vai ter tudo Walter, isso. deixa eu te perguntar, tu tem vontade de voltar para a Câmara de Vereadores? Olha, eu fui vereador 3 mandatos, né? Concorri também a deputado agora. Eu tenho uma página, queria convidar as pessoas a me seguirem, se chama Endireitando. Nós éramos e somos 160 mil seguidores no Face e agora chegamos a 40 mil no Instagram. E eu trato de direito, política e história. A gente faz aulinhas assim e explica um pouco esses fenômenos da política, o que está acontecendo hoje no judiciário, na educação, o que houve nas universidades, a partir da perspectiva conservadora, mas também eu falo muito sobre os doutrinadores da esquerda, porque eu acho que é importante para a gente e para as pessoas que não entendem muito isso, saberem como é que as coisas estão acontecendo e por que as coisas estão acontecendo. Como é que a esquerda age. Se tu não conhecer o teu adversário, o teu inimigo, tu não tem como estabelecer estratégias para enfrentá-lo, né? Então, um dos propósitos da minha página do Endireitando é exatamente isso. Então, eu falo sobre essa escola de Frankfurt, falo sobre Gramsci, falo do que aconteceu no Brasil desde há uns 40 anos atrás, quando eles tomaram conta da educação e, a partir da educação, essa revolução cultural que depois entrou para dentro da imprensa, e a imprensa hoje, majoritariamente, é de esquerda, é progressista, e entraram depois para dentro da minha área de atuação também, que é o judiciário, né? De tal forma que a gente está hoje, parece que as coisas estão de cabeça para baixo. Vivendo aberrações, né? E aberrações jurídicas. Todos os dias, aberrações jurídicas as mais terríveis. E eu não me elegi deputado. Achei que ia fazer grande parte dos votos da direita. Infelizmente, parece que não consegui ser visto e nem reconhecido nesse sentido, mas contribuí, eu estou no Republicanos, contribuí para que nós elegêssemos uma bancada de 5 deputados estaduais, foi histórico para os Republicanos. Nós temos um grande governador em São Paulo, que é o governador Tarcísio, né? Vamos ver no futuro o que vai ser, se vai ser de novo uma candidatura do ex-presidente Bolsonaro, ou se esse sistema não vai tratar de torná-lo inelegível. E eu quero voltar a ter mandato, né? Porque eu quero recompor esse meu caminho político. Se para isso for um dos caminhos eu disputar de novo a vereança em Porto Alegre, eu gosto da tribuna e gosto da política. Só tem um senão. Cada vez que a gente se envolve com a política, negligencia um pouco o direito e a advocacia, né? E acaba sendo uma coisa um pouco perversa, porque a gente tem vida para, né, tem conta para pagar, tem vida para levar adiante, e ocupar um espaço na atividade privada também não é fácil, Juliano, né? Vim aqui no Novo Hamburgo, por exemplo, bater de porta em porta de empresas, oferecer os teus serviços. Então esse é o meu único dilema hoje, né? Se for possível, e na verdade nada me impede, sendo vereador, de continuar advogando, desde que eu não advogue contra o poder público do município de Porto Alegre, né? Então, se eu conseguir conciliar essas duas coisas, eu talvez concorra novamente a vereador, e aí vamos ver o que o futuro reserva. Acho que o Sabe, republicano... Walter, eu olhando para ti assim, eu vejo que tu é uma pessoa de muita coragem, porque para sair de um negócio que é certo e ir para um duvidoso, que é sair de uma candidatura a vereador, né, que já tem uma base feita, já foi o vereador mais votado, já, né, tem uma caminhada na capital, e ir para uma majoritária que a chance é pequena, porque é uma vaga só, né, são não sei quantos candidatos, então eu sempre te achei de muita coragem, porque tu não tem medo de ir lá enfrentar e de ficar sem um mandato para colocar a tua cara lá. Porque as pessoas sempre pensam assim, ó, pai, eu até posso, mas eu não posso perder meu mandato. Então ele pega e sempre faz o inverso, né? O deputado ele vai concorrer a prefeito porque ele não tem nada a perder, né? O vereador pode ir a governador ou vice porque ele não tem nada a perder. Então, mas no teu caso não, no teu caso eu vi, tu tem um sonho de ser prefeito da capital, é por isso que tu já te lançou? Eu conheço muito Porto Alegre, né? Por força disso, de ter sido vereador 3 vezes. Não, é que tu tá dando uma aula para nós aqui de Porto Alegre. Secretário 2 vezes, eu conheço todas as vilas, conheço todos os bairros. A gente tem um trabalho social também que se chama, com a minha mulher, Doe Amor para Colher Sorrisos. Porto Alegre tem hoje mais de 500 creches comunitárias. O foco desse nosso trabalho social é a criança. Por isso que eu disputo a educação com a esquerda. Eu fui autor de um projeto na Câmara que me tornou assim alvo preferencial dessa esquerda, que se chama Escola Sem Partido, né? Porque eu enxergo que o cerne
do processo de doutrinação foi a captura dos professores, e assim como a gente enxerga que tem jornalistas militantes, infelizmente tem professores militantes, e eu acho que isso é uma heresia, a nobre função de ser professor, né, transformar isso, utilizar o espaço privilegiado da cátedra para estar cooptando militância, e isso acontece. Então eu sempre dizia comigo o seguinte: se eu tivesse a felicidade de ser prefeito de Porto Alegre, e de novo digo, Melo está sendo um grande prefeito, eu queria entrar para a história como um dos maiores prefeitos que a cidade já teve. A cidade já teve grandes prefeitos. Teve o Loureiro da Silva, foi um grande prefeito de Porto Alegre. O Guilherme Socias Vilela, que é meu amigo e já me deu a honra. Me lembro até do jingle dele. É mesmo? Sim, lá, Vilela, não é? Esse eu não lembrava, mas já tive até a honra dele ter votado em mim numa das minhas candidaturas. Depois fomos colegas vereadores, foi um dos maiores prefeitos que Porto Alegre teve. Foi ele que criou o Parque Marinha, ele fez o Parque Moinhos de Vento também. Depois Porto Alegre teve um outro grande prefeito, se chamou Thompson Flores. Por exemplo, o viaduto, o túnel da Conceição e outras grandes obras é do Thompson Flores. O Melo está se destacando pela zeladoria na cidade, pelo cuidado. Porto Alegre está cuidada, está limpa. E eu sempre falo isso para todos os políticos e para as pessoas de um modo geral, né? Cuida da tua casa. E começa, no exemplo, cuidando da tua casa, varrendo a tua calçada, arrumando a tua cama. E da mesma forma que tu cuida da tua casa, cuida da tua cidade. Eu, nos meus 3 mandatos, convivi com vários prefeitos. Eu não conseguia saber como que o prefeito do Paço Municipal não arrumava a calçada que está na volta do Paço. Como é que tem uma rua esburacada e está todo mundo passando ali, e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses. Agora passei na saída ali de Porto Alegre para cá, passaram uma fresa ali e arrumaram o asfalto que estava todo ruim. Como é que alguém que é gestor ou um secretário caminha por um lugar e vê que a coisa está estragada e não manda arrumar? Então eu queria ter sido prefeito, por isso que eu concorri. E talvez, quem sabe, amanhã depois, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, eu não tenho oportunidade de me recompor politicamente e concorrer à Prefeitura de Porto Alegre, pelo nosso partido, pelos republicanos, defendendo o nosso ideário liberal conservador. Walter, nós já estamos aqui nos encaminhando para o final do programa. Vamos falar um pouquinho sobre política nacional. O que tu achaste da cassação do Deltan Dallagnol? Está hoje o que está mais sendo falado, já estão falando que vão caçar o Sérgio Moro, é um revanchismo, é uma votação em tempo recorde, eles em 1 minuto ali, todos votaram da mesma forma, acompanharam o relator, caçaram um deputado que foi o mais votado do estado do Paraná. O que tu tem visto assim? Será que nós temos uma solução? O que a população, o povo pode fazer para combater isso? Isso é um absurdo e eu sei bem o que é isso porque eu passei pela mesma coisa. Eu termino a eleição de 2020 num grupo fechado de WhatsApp dos meus candidatos a vereador, faço uma reflexão e digo que a esquerda, PSOL, PT e PCdoB, se apresentaram e foram para dentro das escolas e tudo mais com um grupo que se apresentava eles próprios, e os jornais, como a bancada negra. Em qualquer lugar que a gente vá, está lá. Pois eu fui condenado por uma coisa que eu considero abjeta, que é o crime de racismo. Porque eu disse exatamente que eles o nome que ele se apresenta. Exatamente isso. Tu falou a bancada negra, que eles mesmos se identificavam como bancada negra, e foi condenado por isso. O que eu disse foi o seguinte: olha, vocês vejam que essas políticas da esquerda estão dando resultado. Está aí a eleição dos vereadores jovens, negros, sem tradição política, porque era a primeira eleição de todos, e que era um fato, e alguns deles com pouca qualificação formal, porque eu tinha uma divergência, mas isso não tem nada a ver com questão de raça. Por exemplo, o deputado Matheus Gomes, que hoje é deputado do PSOL, se elegeu com uma bela votação, ele tinha sido um dos protagonistas, um dos líderes da invasão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eles ficaram 15 dias dentro da Câmara de Vereadores, né? Me lembro. E fizeram a foto dos pelados e uma série de outras coisas. Eu tinha divergências ideológicas. Então, esse processo foi instruído em 4 meses. Advogado criminalista, digo para vocês, isso não existe. E sobreveio uma condenação. Não adiantava o que nós disséssemos, porque é fruto desse sistema. Condenação do Dallagnol. Não existe no direito o que foi feito. Em primeiro lugar, porque assim, ele foi condenado porque, hipoteticamente, ele teria pedido a exoneração dele do Ministério Público para evitar uma punição. Então isso no direito não existe.
Tu cria uma hipótese de algo que não aconteceu e a partir daí o cara é punido por algo Mas que... foram abertos os processos administrativos? Havia um processo administrativo que nem havia chegado ao fim, né? Mas também, de novo, não existe... Eu me lembro de um filme, as pessoas vão lembrar, com se chamava Minority Report. Eu acho que era com Tom Cruise. Exato. Né? Minority Report criaram uma tecnologia que o sistema enxergava que uma pessoa ia cometer um homicídio. E antes da pessoa cometer o homicídio, a polícia ia lá e prendia. Era uma ficção. É. Pois com ele aconteceu isso. Disseram que ele poderia ser cassado, seria demitido, e, portanto, ele renuncia ou pede demissão para evitar isso. Isso não interessa, ele não foi. E 2, quando ele se registrou como deputado, candidato a deputado, ele tinha ficha limpa e, portanto, estava apto a concorrer e registra legalmente a sua candidatura. E submete o que na democracia é a instância máxima, ao povo, a sua eleição. E se elege, Juliano, vereador com 340 mil votos. E é o que eu digo do paradoxo democrático. Nós pegamos juízes que não têm nenhum voto, falando em nome da democracia, caçando um cara que é o deputado federal mais votado do seu estado, e em nome da democracia, matando a democracia e, ao mesmo tempo, o direito. E é isso que nós estamos vendo no direito penal, o que a gente chama de populismo penal, que é muito parecido, infelizmente, para quem estuda, com o que aconteceu tanto na Rússia comunista quanto na Alemanha nazista, que é próprio dos regimes totalitários, porque esses regimes totalitários ganharam ideologicamente a intelectualidade, né, e a partir daí, então, dominam a sociedade, e no direito eleitoral. Isso que a gente enxergou com o Dallagnol é vou usar uma expressão técnica que se chama teratologia, né? É um monstro, é uma aberração, é uma coisa que em tempos normais jamais poderia acontecer. Finalizando só rapidamente, Moro, acho que vai ser o mesmo caminho? Não sei exatamente, talvez sim, mas talvez com a fala do general Mourão essa semana, houve para mim uma mudança de paradigma, né? Porque uma fala muito dura, uma advertência de que esse caminho é um caminho que, inexoravelmente, na história das civilizações, leva à conflagração civil, à guerra civil, né? E de um cara que tem por trás dele as Forças Armadas, que, infelizmente, nesse momento, estão sendo muito criticadas por uma parcela significativa da população brasileira. Não que as pessoas quisessem uma ruptura, mas porque as pessoas acreditam que a reabilitação do Lula foi uma ruptura. E queriam que alguém colocasse freio naquela coisa toda. E nós enxergamos uma eleição onde, um lado, o juiz não permitia que se falasse nada, o outro lado falava e fazia absolutamente tudo o que queria, gerou uma distorção. É como se a gente fosse jogar o Novo Hamburgo e o Inter, por exemplo, e o juiz fosse torcedor do Internacional e cobrasse só as faltas para o Inter, um pênalti a favor do Novo Hamburgo não cobrasse 3 pênaltis a favor do Inter e claramente interferisse no resultado. É o que a sociedade brasileira viu e reagiu. Então eu não sei se a partir da fala do Mourão, que eu chamo assim de cruzar o Rubicão, não vai acontecer um freio de arrumação nessa história. E eu espero muito que, além da CPI do MST, que o deputado Zucco está liderando e que é muito importante, com o deputado Salles, vai ser fundamental, porque tinham parado as invasões no governo Bolsonaro, começou tudo de novo, né, a instabilidade no campo. A principal força econômica do Brasil está no agronegócio. O agronegócio está sendo atacado por essa gente, né, pelo governo do PT, pelos socialistas, pelos comunistas, pelo seu braço armado, que é o MST. Então a CPI é importante. Eu espero também que abram uma CPI do abuso de autoridade e que essas coisas todas que aconteceram no Brasil, que não são normais e que continuem acontecendo, sofram um freio de arrumação. Walter, estamos chegando ao final do programa, estourou o nosso tempo aqui. Teu ponto final? Da gente continuar lutando. Tu me perguntou o seguinte, olha, tu tinha uma reeleição garantida. Eu me lembro de um livro que eu li, eu era muito novo, José Engenheiros se chamava, O Homem Medíocre. Em determinados momentos da vida da gente, a gente chega na frente de um abismo, de um precipício, né? Ou a gente recua ou abre as asas e voa. Eu acho que o brasileiro tem que ter coragem para enfrentar as dificuldades, tem que ter fé, tem que ter esperança, e é por isso que eu luto pela justiça por um lado e pelo direito por outro. Walter,
Que prazer te receber aqui. Obrigado, querido. Venha mais vezes, nos ajuda, aqui é uma fonte inesgotável, né? Sempre que tu me chamar, estou aqui. Queridos telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Segunda-feira que vem estamos de volta às 17 horas. De segunda a sexta estamos na 90.3, ao vivo, das 18 às 19 horas. Contamos com a sua audiência. Me segue lá nas redes sociais, @JulianoSoutoNH. E o Walter? Walter com é simples, Nagelstein. Não é fácil, né? Mas se vocês colocarem Walter N, já vai aparecer ali no Instagram. E é o Endireitando. Tá certo. Um forte abraço a todos vocês. Aguardamos no próximo programa. Fiquem com Deus. Valeu!